Muito bem, quero cumprimentá-los com a bendita paz do Senhor Jesus e dizer aos nossos amigos que ouviram a nossa pregação ontem e o áudio saiu muito baixo. Nós queremos regravar essa noite. Deus está falando sobre restauração, contido em Zacarias capítulo 3, versículo 1 até o versículo de número 7. E o sumo sacerdote Josué, a qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: ó, o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreendas. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo do Senhor. Então, falando, ordenou aos que estavam diante dele, dizendo: tirai-lhes estas vestes sujas. E a ele lhe disse: eis que tenho feito como que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes novas. E disse eu: ponha-lhes uma mitra limpa sobre a sua cabeça. E puseram uma mitra limpa sobre a sua cabeça, e o vestiram de vestes. E o anjo do Senhor estava ali. E o anjo do Senhor prostrou a Josué, dizendo: glória a Jesus. Assim diz o Senhor dos exércitos: se andares nos meus caminhos, observares as minhas ordenanças, também tu julgarás a minha casa, e também guardarás os meus átrios, e te darei lugar entre os que estão aqui. Glória a Deus. Muito bem. Já tem um irmão ali, Clenildo. Deus te abençoe. Vamos avisar os outros que nós já vamos começar. Hoje eu vou estar ministrando. De ontem que a nossa live ficou baixo, vamos estar falando para pastores, para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, toda a liderança. Como nós temos dois tipos de dons desenvolvidos na igreja, que é os dons espirituais, que são os 9 dons que estão contidos na primeira carta de Paulo, de número 12, e nós temos também os dons ministeriais, que está contido na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 7 a verso 11, mas precisamente diz que ele escolheu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, pastores, mestres. Todos estes dons ministeriais são para a edificação da igreja do Senhor, para que a igreja não seja levada por ventos de doutrinas errôneas, mas que possam atingir a estatura da varonidade perfeita, que quer dizer maturidade. Glória a Deus. Então nós estamos aqui, vamos começar a ministração desta noite, restauração sacerdotal. Glória a Deus. O cativeiro babilônico havia terminado, mas a restauração do povo ainda não havia acontecido. O povo voltou para Jerusalém, mas o povo não voltou para Deus. Eles estavam fazendo a obra de Deus, mas não da maneira como e que agradasse a Deus. Então, os mais de 4.000 sacerdotes, voltados, está contido este relacionamento lá em Esdras, capítulo 2, versículo 36 e 39. Todos os sacerdotes encontravam-se em na época de Neemias. Os sacerdotes deixaram ócio e foram para o campo, foram trabalhar de agricultores, deixaram seu ofício
para administrar administrar as coisas dos homens. Havia casamento mistos canelas. Na época de a situação era muito mais pior. O profeta Malaquias diz que os sacerdotes desprezaram o nome de Deus, diziam que a mesa do Senhor era imundo e traziam inimigos ou animais. Eles ofereciam animais cegos, aleijados, para oferecerem como sacrifícios. Eles deixaram de ensinar a lei e fizeram muitos a tropeçar. Então veja bem, no período do cativeiro babilônico, para a restauração da cidade de Jerusalém, que possivelmente fosse em 445, onde começa também a contagem das 70 semanas. Por isso, o texto histórico nos mostra que os sacerdotes deixaram de ser sacerdotes, voltaram ao seu ofício de sacerdotes, mas voltaram ao campo, voltaram-se como se fosse nos dias de hoje. Muitos apóstolos, muitos sacerdotes deixando de ser político, um vereador, um deputado. Onde está o que você poderia fazer pela igreja do Senhor Jesus Cristo, sendo um deputado, senador, ou um presidente, ou mesmo um governador, prefeito? Nada, porque Jesus foi o único que deu fundamento. Não se pode colocar fundamento além do que já está posto. Em segundo lugar, Jesus Cristo comprou a igreja com o poder do seu sangue, diz a Bíblia. Comprou e lavou para si. Em terceiro lugar, Jesus Cristo então disse assim: eu edificarei a minha igreja. Ele é o edificador da igreja. Em quarto lugar, ele diz proteção para a igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Jesus é o fundador, Jesus é o edificador e Jesus é o protetor da igreja. Nenhum deputado, nenhum senador, nenhuma autoridade política, nenhum homem pode defender a igreja. A igreja já tem um patrono, a igreja tem a proteção de Deus. Por isso, aquele que é sacerdote, que foi chamado para este ofício, para ser um homem que colocou a mão no arado, não pode olhar para trás, mas segue a sua caminhada. Se tem uma chamada que é, se quando você morre, é a chamada sacerdotal, é uma chamada que várias portas se abrem, mas você escolhe ser sacerdote, você escolhe ser profeta, evangelistas, pastores, mestres e doutores, e só a morte nos separar destas coisas, desse ofício aqui na terra. Mas saindo aqui da terra, por isso Paulo fala: quem nos separará do amor de Cristo? Então vamos continuar aqui. A cena é um tribunal onde aparece o ofensor. Voltando à nossa parte bíblica de Zacarias capítulo 3, versículo 1 a 7, nós vamos deparar-nos com o ofensor. Quem é o ofensor da história? Aqui em que a Bíblia está narrando para nós, temos uma lição tão ímpar e singular. É o Josué. Josué era o sacerdote de Deus, que estava ali naqueles dias para oferecer sacrifício do povo. O sacerdote tinha a função de trazer o povo, a culpa do povo, diante de Deus e oferecer sacrifício, e Deus então o perdoava. Mas aqui Josué é culpado e está diante do juiz para ser julgado. Segundo lugar, o acusador. Quem era o acusador na história? O acusador aqui chama-se Satanás, que se opõe a Josué conhecendo os seus pecados. Quer dizer, o ofensor é Josué, o opositor é Satanás. Dessa história, quem é? É o Senhor.
o próprio anjo do Senhor, o próprio Senhor usa o argumento irresistível em defesa e escolheu e o remiu. Aqui nós temos três personagens. Aqui está o ofensor, o diabo, e o advogado que vai advogar a causa deste sacerdote. A decisão seria a justificação e a santificação. Zacarias registrou esta mesma crise. Porém, quando tudo parecia perdido, quando a cidade de Jerusalém estava debaixo do opróbrio, Deus disse: Jerusalém será habitada como as aldeias sem muros. Eu lhe serei em redor, e eu mesmo serei a glória. Verso 4 a 5, estava disposto a avisar aquela cidade e avisar o seu povo. Ele disse: canta, ó filho, que eis que vem e habitarei no meio de ti. Vejamos a restauração do sacerdócio. Pegar a primeira parte aqui, saindo desta introdução, vamos pegar para a primeira parte nossa mensagem hoje: a necessidade da restauração sacerdotal. Olha aqui, o pecado do sacerdote. Ele estava em pecado. Ora, Josué trajava vestes sujas. Josué estava no altar, mas com as vestes sujas. As vestes sujas externas refletem a vida interna do sacerdote. Ele estava fazendo a obra do Senhor, mas de forma indigna. A vida vem antes do ministério. A vida é do líder, é a vida. Sua liderança está em jogo. As pessoas nos observam, as pessoas nos olham. Como é que está teu relacionamento conjugal? Teu relacionamento com os membros, a membresia da igreja, os obreiros. Nós temos que ter umas quatro paredes. Então entendemos que Isaías estava no templo. Quando Isaías chega no templo do Senhor, ele faz o seguinte: a casa de Deus até então, em qual dos ais que Isaías profetiza? A terra. Ele diz assim: ai dos que ajuntam casa em casa, ajuntar riqueza e vai comprando bens materiais. Os que seguem a bebedice, ai dos que vivem, ai dos que ao mal chamam bem, ai dos que são sábios os olhos, ai dos que são heróis para beber vinho. Mas agora diz a história: ai de homem de lábios impuro. O que foi que Isaías viu aqui? Isaías, ele tinha um ministério mágico, era um profeta de Deus, ungido pelo Senhor, separado para fazer esta obra. Mas Isaías reconhece que ele estava impuro para se aproximar diante daquela visão que sobre e os abriam as suas asas e cantavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E a sua miséria, vê o seu pecado, o seu pecado em mim, que sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo. Josué estava numa situação idêntica à situação de profeta Isaías. Josué estava no templo, no altar, orando pelo povo, mas suas vestes estavam sujas. Havia pecado na sua vida, sujeira nas suas mãos, impureza na sua mente, cobiça nos seus olhos, injustiça nos seus atos. Uma raça de sacerdote. O que Deus está vendo em nossa vida? O que fazer? Renunciar
Deus, deixar a igreja. Deus tem a sua maneira de trabalhar sobre as nossas vidas, e a Bíblia diz: em todo tempo sejam alvos teus vestidos, e nunca falte óleo sobre a vossa cabeça. Eclesiastes capítulo 9, verso 8. A verdade espiritual está campeando os sacerdotes. Sujo significa falta de autoridade. Turbante sujo, o pecado lança o opróbrio, tira a autoridade, tira a unção do sacerdote. Josué estava sendo desqualificado pelo seu pecado. O sacerdote Josué estava sendo estava Satanás. Satanás não está no céu, não é aliado de Deus, mas ele gosta de acusar. Você pode ser um pastor, se você pecou, está no altar, Satanás é o primeiro que vai te acusar. Onde está o templo? O que o sacerdote estava fazendo? Orando pelo povo. O que o diabo estava fazendo? Acusando o sacerdote. Senhores e senhoras, é hora de nós revermos o conceito do ofício que você está realizando, que você tem oficializando. Que ofício é o teu? De apóstolos, de profeta, evangelista, pastor? Qual é o comportamento, ou nosso comportamento diante de Deus e diante de Satanás, o nosso acusador? Seu turbante autoridade, mas está turbante sujo. Veja bem, o pecado rouba do crente autoridade espiritual. Quando nós pecamos, perdemos a alegria da salvação, perdemos a unção do Espírito Santo, perdemos o poder de fazer a obra, perdemos o sorriso de Deus. Satanás é o opositor, está se opondo. A oposição vem de um partido comunista, a oposição vem de um partido contrário, anticristão, anti-Deus, anti-Espírito Santo, sagradas, anti o certo. Veja bem, eu vou até parafrasear aqui, sem é do diabo. Quantas pessoas votam para ser oposição? Como no Brasil nós temos que é um partido comunista, um partido maléfico, cheio de muitas peçonhas para atacar os cristãos. Mas eu veja bem, está tentando no sagrado. Onde é que ele está tentando? Glória a Deus. Bebendo uma água aqui. Vamos continuar. Satanás está no templo. Satanás está tentando no ao lado direito. Ao lado direito. Do lado direito. Que lado está o sacerdote? Do lado de Deus. Que lado direito de Deus? Que lado está o Satanás? Do lado esquerdo, para se opor, para acusar o cristão, para acusar o sacerdote. Onde ele estava? No templo. Onde estava lá, estava orando, e o diabo estava falando da mente dele: você pecou, você está em pecado, você está sujo. Satanás está tentando mais estratégico. Satanás está tentando na hora mais importante. Quando o sacerdote estava orando pelo povo, Satanás nos espiona 24 horas por dia. Ele procura uma brecha, ele procura uma fenda na nossa vida para colocar uma cunha e nos acusar e se opor a nós. Aleluia. Veja bem, Satanás acusa o pecado. Satanás acusa o pecado do líder e do povo. Ele acusa a quem é o sumo sacerdote representar esse adversário, pontos fracos do caráter, e os destaca os defeitos secretos e os proclama
ao menor índice de deslealdade, glória a Jesus, e o exibe. Ele joga lama nas pessoas, ele encorajou a Deus, falava essas palavras de acusação, era o próprio Satanás que estava acusando Jó. Agora entendemos que Satanás não pode atingir Jesus, Satanás não pode quebrar o braço de Jesus, nem a perna de Jesus. Perdeu o primeiro tempo, Jesus pisou na cabeça de Satanás, a Bíblia diz, e a Bíblia diz assim, no primeiro, Jesus, versículo 18, diz assim: eu sou Jesus, bem na verdade, mas eis que estou vivo e tenho nas minhas mãos a chave da morte e a chave do inferno. Jesus ressurge para dizer a Satanás e para dizer a morte, para dizer os infernos e seus demônios: poder sobre a morte, tem poder sobre o diabo. Ele pisou na cabeça de Satanás, esmagou a grande serpente, ele pisou na sua cabeça. E a Bíblia diz, Paulo fala importante sobre as nossas vidas: em breve o Deus de vitória esmagará Satanás debaixo de nossos pés. Vamos continuar prosseguindo. Que a gente está pregando para pastores. A possibilidade da restauração sacerdotal? Claro que sim. A restauração é baseada na presença de Deus. Josué estava diante do anjo. Josué, esse anjo do Senhor, era o próprio Senhor. Sempre que estamos diante de Deus, a chance de restauração. Ele é rico em misericórdia. Ele se compadece de nós como um pai se compadece de hoje. Tem uma palavra: serei curado. Cura-me e serei curado. Há perdão, restauração. Deus tem prazer na misericórdia. Ele é rico em perdoar. Ele mesmo é quem cura as nossas iniquidades. Glória a Jesus. A restauração repreende. Jesus é o que repreende. Se ele está na minha vida, Satanás não pode ver alguém ao meu lado, ou você não pode ver alguém ao seu lado, mas Jesus está na tua vida. E quando Satanás olha para você, ele vê a autoridade de Cristo sobre a tua vida, e o Senhor diz: eu te repreendo, Satanás, vai-te daqui. Glória a Jesus. Jesus, Deus mesmo é quem repreende Satanás. O Senhor é o nosso escudo. Ele é quem sai em nós. Deus mesmo é quem nos dá vitória. Satanás é acusador, mas Jesus é o seu advogado. Satanás veio para lhe destruir. Satanás veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para nos dar e vida com abundância. Satanás veio para acusar, mas Jesus veio para lhe defender e lhe liberar. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Como o sacerdote era único, Cristo morreu também como o sacerdote era único. Como sacerdote da ordem de Melquisedeque, ele vive para sempre, intercedendo em nosso favor. Ele intercede por nós. Quando o inimigo lança o torpedo contra nós, Cristo os apanha na rede da sua intercessão, da sua oração, e tira-lhes o poder de nos ferir, e saímos ilesos desta batalha. Paulo pergunta, 8, versículo 33 a 34. Quem intentará acusar contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Deus que os justifica. Quem é Cristo?
e ressuscitou, a qual está à direita de Deus, intercede por nós. A restauração do sacerdócio é baseada na graça eletiva de Deus, a graça que te elege, escolhe para ser um representante do céu. Ser o representante nesse ofício tão chamado: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores. Deus escolhe, Deus elegeu para isto. Glória a Deus. Ele não nos escolheu sobre a prática da santidade. Deus não escolheu você porque você era obediente. Deus escolhe as nossas vidas para a prática da obediência. Deus não escolheu você porque você creu. Escolheu você para a palavra, para você crer nos milagres, para você crer em Deus, e você passa a ser uma verdadeira testemunha e ter direito. Não escolheu você porque você talvez praticava boas obras, para praticar as boas obras. Deus não escolheu você porque você era digno. O que é o resgate? O Senhor foi para voltar atrás. Deus arrancou Josué da fornalha do pecado. Deus, do seu sacerdócio, o povo tinha sofrido da disciplina, do cativeiro, do desespero da Babilônia. Jamais permite que seu povo seja destruído. Ele estava quem? Josué. Josué, o sacerdote, estava encarruado, esturricado, chamuscado, como um tição tirado do fogo, mas Deus o resgatou, destruí-lo. Deus não apaga o pavio que fumega, a cana que se balança. Você tem valor, um preço alto para Deus. Pagou por você tudo. Ele comprou você com o sangue de Jesus Cristo, Filho do Deus Altíssimo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Leão da tribo de Judá, rocha ferida de Meribá. Todo verteu seu sangue jamais vai perecer. Diz o apóstolo Paulo: aos que Deus predestinou, aos que chamou, também justificou, e aos que justificou, também glorificou. Se Deus é por nós, quem nós? Romanos 8, 30 a 31. É importante saber, lutando pelo seu ministério. O processo da restauração requer purificação. Purificação em primeiro lugar, porque a Bíblia diz, Josué ou Zacarias capítulo 3 verso 4 diz assim: tirai-lhes as vestes sujas. Primeiro, a restauração é purificar, tirar a sujeira da mente, do olho, das palavras, das mãos, das práticas, dos pensamentos. Tira a sujeira, tirar. A Bíblia diz: não podemos continuar na presença de Deus, fazendo a obra de Deus com vestes sujas, com a vida impura. Tem muita gente que não é abençoado porque Deus está rejeitando o seu sacerdócio. Josué não podia purificar a si mesmo. Se você pecou e vai orar por você, e o seu pecado vai ser perdoado, você precisa. Quem confessa e deixa, alcança misericórdia. Para você, Deus tem misericórdia para você. Ele quer tratar com a sua vida neste momento. A misericórdia
de Deus é poderosa, a misericórdia de Deus é rica. Ele veio para desfazer toda obra do inferno, toda obra do inimigo, toda obra de Satanás. Glória a Deus. A restauração, diz a Bíblia, punha-lhes cabeça. Recapitulando aqui, quando ele diz: ponha as vestes limpas, tire esses trajes sujos, trajes. Deus de Josué de trajes finos. Deus, o mesmo. Nossa justiça é como justiça de Cristo em nós, é que nos capacita a estarmos de pé no altar. O ouro cobrindo a madeira, se fosse a arca revestida de ouro, são os méritos de Cristo imputado em nós. A graça de Deus nos reveste e nos dá um manto sagrado pelo poder do seu sangue. A restauração da autoridade espiritual. Ponham-lhes um turbante limpo sobre a cabeça. Deus não apenas apaga as nossas transgressões, mas a alegria da salvação e a autoridade. Pensou apenas em ser tratado como um, mas o pai dele lhe resolveu recebê-lo como na posição de filho. Ele disse: este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Meu filho, que Deus está junto de você. Os planos de Deus, você continua sendo filho de Deus. Volta, que Ele quer renovar a aliança contigo. Glória a Deus. Pedro foi restaurado depois de negar o Senhor, diz a Bíblia, e tornou-se um poderoso pregador do Evangelho. O diabo quer manter baixa, envergonhar você, mas Deus restaura plenamente a sua vida. Glória a Deus. Em primeiro lugar, o perdão. O perdão dos pecados. O perdão dos pecados. Vou beber uma água aqui. Diz a Bíblia: eis que tenho feito. Nos cansa. O pecado nos desmotiva. O pecado nos faz amargos, críticos, trôpegos e vazios. Se você encontra algum, você sabe fazer palhaçada, contar piada e criticar os outros, é porque ele precisa, ele roupa suja, turbante sujo, ele precisa vestir roupas novas, finas e turbantes limpos, para que seja restaurado o seu sacerdócio. Glória a Deus. Deus contudo intervém e perdoa. Deus nos perdoa. Deus cancela, apaga transgressões como a névoa, profundo mar do esquecimento. Ele coloca seu filho e dele mais se lembrará. O seu pecado, pediu perdão a Deus e Deus o perdoou. Pedro negou a Jesus, chorou e Jesus o perdoou. A mulher pecadora foi pego em pleno ato sexual, porque era casada, adulterando. Vai mais, glória a Jesus. Veja bem que há implicações da restauração. Tem uma condição: que se restaure. Andar é condição. Andar no caminho de Deus. Quem anda no caminho de Deus não se perde. Quem anda no caminho de Deus tem luz, tem a presença de Deus. Por isso Moisés disse: se tu não for, aleluia, exigiu a presença na sua trajetória no deserto, porque quem está na presença de Deus, ele está seguro, protegido. Deus
Não podemos ter um coração dividido, não podemos servir a Deus e o mundo ao mesmo tempo. Olhar para trás, precisamos levar Deus a sério, precisamos ser totalmente do Senhor, observar os preceitos de Deus. Em segundo lugar, observar os preceitos de Deus. Para observar é preciso conhecer. Para se você conhece, você observa e você obedece. Precisamos andar de acordo com o ensino da palavra. A Bíblia deve reger a nossa conduta cristã. O resultado dessa diante desse condicionamento que Deus nos dá é julgarmos a casa de Deus. Verso 7: Deus nos dará autoridade para exercermos os nossos ministérios, seremos então um instrumento nas suas mãos. Deus, glória a Deus. Acesso à presença de Deus. Bom, fomos perdoados, fomos restaurados, recebemos a graça, estamos no caminho de Deus. Então, agora nós vamos julgar a casa de Deus. Segundo lugar, temos acesso diretamente com Deus, teremos intimidade com Deus, vida plena de oração, deleitar-nos-emos em Deus. Depois teremos êxito em nosso trabalho. Só prevalece em público diante dos homens aquele que prevalece em secreto. A batalha é ganha, a vida íntima com Deus. Jesus deixou a multidão para buscar o Pai em oração, intimidade com Deus, pois era importante, mais importante qualquer coisa na sua vida do que o seu. Mais importante, trabalho para Deus, ter momentos a Deus para podermos trabalhar na obra de Deus. Concluindo aqui a você esta noite, apontando para o futuro, para a vinda de Jesus. O servo faria expiação dos nossos pecados e nos levaria com o seu sangue, lavar com o seu sangue para estarmos purificados. O tempo da sua divinamente fixado. Os resultados do seu ministério foi divinamente, glória a Deus, divinamente estabelecido. E também o caráter do seu trabalho foi divinamente. Nossa restauração vem de Jesus Cristo, que Ele fez por nós. Fomos justificados uma vez por todo. Não precisamos estar no sangue todos os dias. Perdoado uma vez por todos. Somos lavados continuamente, sempre que chegamos a Ele para confessar os nossos pecados. Somos restaurados com a base na eleição e da redenção de Cristo. Caro ouvinte, caro amigo, pastor, servo de Deus que está me escutando esta noite, Deus tem projeto com você. Foi um eleito, você foi um escolhido como eu, como Paulo foi. Disse Deus, disse o próprio Jesus: Ananias, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, e eu demonstrarei o quanto deverá sofrer por minha causa. Glória a Deus. E aos príncipes dos judeus pregará aos reis. Cumpriu-se a palavra de Deus, de Cristo. Na vida de Paulo, ele foi para Roma, pregou a palavra de Deus na casa pretoriana, pregou aos guardas da casa pretoriana, todos foram evangelizados. Diz a Bíblia, foi decapitado na cidade de Roma, mas antes ele disse: combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé, desde agora só me resta receber a justa recompensa. Naquele dia me dará, e não somente a mim, mas a todos. Você ama a vida de Jesus, permanece fiel, permanece obedecendo,